Graça e a paz, meu amado. Venho aqui hoje, eu com toda humildade e simplicidade, da parte do Espírito Santo de Deus, respondeu uma pergunta que o cristão falou numa aula de filosofia para um ateu. Perguntou, para um ateu, e ele deu uma resposta a esse jovem a respeito porque ele não acredita. O jovem falou da passagem do apóstolo Paulo. Mas o ateu, com todo respeito à filosofia, com todo respeito a todos aqueles que não acreditam em Deus, quero deixar bem claro que eu amo todo o ser humano, não deixo de amar, até porque o Evangelho ele pede para a gente amar até mesmo o nosso inimigo. Então, com toda simplicidade, se a gente olhar para o ateu, ele fala que não acredita em Cristo porque ele não estava lá. Ele não acredita em Cristo porque ele não se encontrava lá. E a história acaba ele anulando a Bíblia por ele falar que ele não tem como comprovar aquilo dali. Não tem como ele afirmar se aquilo aconteceu ou não. Chegando a um conhecimento desse, ele vai dizer que a ciência, que é o fundamento, a raiz de todo conhecimento, que é a ciência, porque a arqueologia e o termo histórico também faz parte dessa fundação, porque os arqueólogos, para provar que a história é verdadeira, eles precisam de artefatos, monumentos, para comprovar que aquilo dali é verdadeiro. Então, através dessas artes que eles têm de chegar ali e fazer aquela escavação de provar que aquilo é verdadeiro, até mesmo a ciência da história são fatos contados que a própria arqueologia pode comprovar isso, e através de outros manos escritos, e até mesmo a ciência do corpo humano, ela é um estudo profundo do seu corpo. Isso é a ciência. Então, se a ciência é isso, e hoje é comprovado que a Bíblia ela é um livro histórico, verídico, que tudo que está escrito na Bíblia verdadeiramente aconteceu, ocorreu, até mesmo porque hoje nós temos tecnologia avançada para isso, que não precisava. Até porque o maior marco que Jesus existiu, que podemos colocar o pilar de tudo, é que a história conta antes de Cristo e depois de Cristo. Não teve. O meio foi ele. Ele deu o início de uma nova era e o término de uma era que ficou para trás. Então esse homem chega a citar o apóstolo Saulo, que depois passou a ser Paulo, falando da entrada de Damasco, ali, que ele verdadeiramente, ele bateu com a sua cabeça, perdeu a sua consciência, houve um trauma craniano e ele perdeu a sua visão. Eu creio que ele não leu o texto, por eles se acharem deuses, de ser dono daquilo que eles acreditam, por anular já a arqueologia, anular o termo histórico, anular a ciência, porque eles anulando a ciência, o conhecimento, eles anulam tudo. Então anula a Bíblia. Nós vamos pegar ela, vamos rasgar todos os livros antigos, que venha mostrando acerca de toda a história do mundo. Nós vamos também rasgar, porque nós também não estávamos lá. Não é verdade? Mas nós temos que ler o texto, fazer uma exegese hermenêutica, uma correção correta do texto, para a gente analisar o que houve acerca quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Cristo. Porque eu acho que por eles ter isso na mente deles não acreditar em nada, eles também não ler muito o texto para poder entender e se aprofundar. Porque nós vamos ver o livro, quando o apóstolo Saulo ele encontra
com Jesus na entrada de Damasco, a Bíblia vai declarar o livro histórico de história do que ocorreu, que não foi só um que contou a mesma coisa. O livro histórico é porque achou vários pergaminhos em vários lugares, e isso foi comprovada história verídica, porque senão era tirado. Se um homem só achasse e contasse, então é historinha de conto de fada. Qual é a prova que você tem? Né? Então, assim foi achado todos os manuscritos para a gente chegar à conclusão que verdadeiramente aconteceu. Então, na narrativa dali, do livro de Atos, no capítulo 9, o livro histórico vai afirmar que o Saulo, ele vê uma luz e cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, a voz começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E naquele momento ali, ele fica ali e aquela palavra, aquele ser que está falando com ele naquele momento, manda ele se levantar, e quando ele se levanta, ele tenta abrir os seus olhos e não consegue abrir os olhos. Ele abre os olhos e não vê ninguém. Então, o clarão de luz que veio para cima dele, que assustou ele, fez ele cair, e quando ele abriu os olhos e viu todo mundo, aliás, não viu, né, na verdade, aquelas pessoas que estavam seguindo ele, porque eles estavam cegos pelo clarão de luz. Mas só que ele não estava sozinho, que a Bíblia fala que as pessoas que estavam ali em volta dele, que não foi contado só pelo apóstolo Paulo, por uma história ter veracidade, ela precisa ser testemunhada pelo menos de 2 ou 3 pessoas estando ali no mesmo lugar, confirmando a mesma coisa. Então eu creio que aquelas pessoas também confirmaram, né? Então, o que ocorreu foi um clarão de luz que Saulo viu. E esse clarão de luz vai mostrar para nós o que aconteceu ali. O que aconteceu quando Paulo caiu, quando Saulo caiu em terra, e verdadeiramente ele perdeu a sua visão, né? Como o ateu, né, um professor que eu respeito muito, mas precisa ler o texto para entender, porque a escritura vai dizer que ele entra na cidade, lá vai ter um homem chamado Ananias, que vai lá, Deus vai falar com ele para ir lá, botar a mão na cabeça dele e orar por ele. E quando ele ora, a Bíblia vai falar que caiu dos olhos dele como uma escama. Agora, você pergunta a qualquer médico, a qualquer, como é que se diz? Qualquer pessoas que tem uma queimadura, qualquer cientista que já cuidou de uma pessoa queimada pelo raio de luz, você vai ver que vira uma escama queimada da sua própria pele e morta. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver o que aconteceu na vista verdadeiramente do Saulo ali naquele momento. Por quê? Porque Saulo, com aquele clarão de luz, se ele fosse hoje e tivesse um oftalmologista, ele ia lá, ele ia falar: isso, a vista está queimada, então a sua pele, a sua retina, né, que cobre o seu rosto, ela foi danificada. Então nós vamos fazer um tratamento para que a sua retina seja melhorada, a sua pele seja melhorada dos seus olhos. A camada que cobre os seus olhos, ela foi queimada, ela foi danificada. Então nós vamos fazer um tratamento para que essa pele venha a ser restaurada e venha você ter a sua vista normal. Então, quando Ananias chega ali, Deus, ele tira aquela pele que estava morta da vista de Saulo, através da mão de Ananias. Você pode entender isso comigo? Por que o ateu ele não vai aceitar isso nunca? Por que ele vai achar que ele bateu com a sua cabeça e teve um traumatismo craniano, né? Ficou uma sequela na vida de Saulo,
né? Ali houve uma pressão dentro do crânio dele e ele ficou cego. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. Se você for fazer um estudo profundo do texto, o texto vai falar isso para você. Então, através da vida de Saulo, através da vida de Ananias, Deus curou aquilo dali na hora, porque o milagre de Deus, ele é assim, é na hora. Ele não deixa para amanhã. Eu vejo isso dentro da minha casa por como que Deus se apresentou para mim. Porque minha esposa que está aqui é testemunha, e meu filho também, que não deixa eu mentir, minha esposa, ela estava com o ouvido dela inflamado, tudo inchado. A gente já tinha ido no médico com ela, o médico já tinha passado o remédio, não ficou boa, já estava quase um mês com o ouvido inchado, já dando febre, e ela com o ouvido inchado, com o rosto do lado direito todo inchado, e ali, eu deitei do lado da minha esposa, e botando a mão no ouvido da minha esposa, Deus, ele curou, na mesma hora passou a dor, passou a febre, passou aquele inchaço que estava, porque é assim que Deus faz. Eles não acreditam nisso. Quando um médico, ele se depara com um milagre, ele vai falar, eu não sei o que aconteceu, mas sua filha, seu filho está curado. Então é assim também, quando os ateus não querem acreditar em fatos, eles anulam a arqueologia, eles anulam o termo histórico, eles anulam a ciência. É isso que vocês fazem. Anulando tudo, com todo respeito a cada ateu do mundo. Mas é isso que vocês fazem. Anulando e crendo naquilo que você mesmo criou para si. Não crendo na história. Porque a Bíblia, ela é um livro histórico. A Bíblia já se diz que é uma biblioteca. Vocês anulam toda a biblioteca do mundo. Vocês anulam. Vocês anulam. Toda a biblioteca do mundo vocês anulam. Dizendo que vocês são ateus. Vocês criaram dentro de vocês um Deus que é vocês mesmos. Como diz o livro de Romanos, vocês amaram mais a criatura do que o Criador. Por quê? Para Deus se apresentar para uma pessoa, a pessoa tem que querer. Vou te contar algo. Antes de eu casar com a minha esposa, o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que a história veio contada, que o livro histórico veio contando, é o mesmo. Esse Deus, antes de eu casar com a minha esposa, tinha dado o nome do meu filho. Que meu filho ia se chamar Emanuel. Para confirmar, eu abri uma loja junto com a minha mãe, e todo mundo viu onde eu moro, onde eu morava, no Conjunto do Ipaze, na Rua Brasil. Foi aberta uma loja ali, que se chamava justamente Emanuel Modas. Então, minha mãe perguntou para mim, meu filho, você vai colocar o nome, por que você não colocou o nome da sua filha que você teve quando você tinha 19 anos, que eu era do mundo? Eu falei, mãe, esse nome é o nome que Deus mandou eu colocar no meu filho, que eu vou ter quando eu casar. Então, passado um ano depois que eu estava com a minha esposa, um ano depois nós se casamos, 6 meses ela engravidou, 4 meses, vamos bater a outra. A médica virou para mim e falou assim, olha aqui, eu estou vendo que é uma menina. Ela virou para mim e falou isso. Eu olhei para ela, nos olhos dela, para aquela médica, que ela estava vendo. Eu virei para ela e falei assim, não, o meu pai, ele não mente. O Eterno, ele não mente. O Deus de Abraão e do Isaac e de Jacó, ele não mente. Eu sei que é um menino. Mas como tu sabe? O meu Deus falou para mim que é um menino. E hoje, o Emanuel já está com seus 14 anos de idade. Por quê? Porque Deus se apresentou para mim. Então eu peço você, ateu, peço você que não acredita em nada, peço você que está aí me escutando nesse momento, que você pare para pensar um pouco. Se você está seguindo um homem que não acredita, que rasga a história, que rasga a arqueologia, que rasga o termos históricos, que rasga a ciência, que não acredita em nada, e para um pouquinho para pensar. Quem te fez? Quem te criou? Por que seu coração bate? Fica com isso.
Hoje, dia 14, domingo, do 3 de 2021. Fica com isso no seu coração. Que Deus possa iluminar sua mente e ver verdadeiramente que há um ser sobrenatural que criou todas as coisas. E hoje Ele quer mostrar para você e falar para você: eu te amo e estou aqui. Fica na paz, que Deus te abençoe.